Capítulo 2 – O intruso. Dois guardas investiram contra o desconhecido, mas o primeiro encontrou a morte rapidamente, com uma faca de cozinha cravada entre os olhos. O segundo guarda hesitou, deu um passo em falso e foi derrubado por um salto ágil do estranho, que subiu em seu peito apoiando os joelhos. O guarda sentiu uma forte pressão prendendo seu braço, os ossos do pulso se quebrando e uma dor aguda ao ser mordido na garganta. O intruso então se levantou, com a boca e o peito ensanguentados, e olhou ao seu redor. Ele estava cercado. 6 outros guardas o rodeavam, junto com o senhor que havia gritado e 2 jovens rapazes, mas o intruso não conseguiu contar quantos exatamente. Talvez ele não se importasse, ou talvez não conseguisse. Certamente, ele não entendia completamente o que estava acontecendo. O intruso parecia mais animal do que humano. Ele adentrara a casa movido pela fome, atraído pelo aroma da comida. Dos 2 homens que tentaram bloquear seu caminho, ele matara apenas um, sem se importar, desde que pudesse alcançar seu objetivo. A casa era de 2 andares, com muitos cômodos e móveis, mas ele logo encontrou a fonte do cheiro. 2 mulheres tentaram gritar quando ele se aproximou, mas agora jaziam no chão, com o pescoço quebrado, em silêncio. Ele já não suportava mais todo aquele barulho, aquelas vozes incessantes em reuniões intermináveis de animais, pessoas e coisas, sempre fazendo ruído. Ele olhou para a panela grande, pegou-a com as mãos, soltou um ganido de dor e deixou-a cair. O conteúdo fumegante espalhou-se pelo chão, e ele se abaixou para devorá-lo. Foi então que o homem calvo chegou à cozinha, gritando e chamando todos os homens armados. Agora coberto de sangue e restos de comida, o intruso permanecia tenso, aguardando o ataque dos guardas. Ele sabia que o homem calvo, mesmo sendo mais fraco, era o líder ali. Os 2 rapazes mais jovens estavam próximos ao líder, indecisos entre protegê-lo ou fugir. Trenai, chame o capitão da milícia, ordenou o homem calvo ao rapaz mais novo. Diga a ele que precisamos de reforços. O rapaz saiu correndo para fora da casa. Por um momento, o estranho fixou seus olhos no garoto e, em seguida, 2 dos 6 guardas partiram para o ataque. O estranho tentou se esquivar, girando o corpo, mas foi atingido. 2 espadas perfuraram seu estômago e peito, entrando pelas costas e saindo à vista. Mesmo assim, ele completou o movimento, voltando-se novamente para os inimigos. Com suas mãos enormes, ele agarrou os rostos dos 2 guardas. O som repugnante de ossos se quebrando preencheu o ar enquanto o intruso apertava com força, esmagando os crânios dos guardas. Um dos inimigos restantes não conseguiu conter o vômito. Os corpos foram arremessados, derrubando um dos guardas que ainda estava de pé, enquanto o outro escorregava em uma poça farta de sangue. O único guarda em condições de lutar foi atacado pelo estranho, que o envolveu em um abraço mortal, perfurando-o com as pontas de espadas que emergiam de seu próprio corpo. Com dificuldade, o intruso conseguiu se livrar do cadáver e se aproximou do homem calvo e do rapaz. Ambos gritaram e tentaram fugir, mas os braços longos do intruso agarraram suas roupas e os puxaram para perto. Só quero ir embora, disse o estranho com dificuldade, suas palavras tropeçando umas nas outras. Era difícil lembrar de todas elas. O homem calvo virou a cabeça, olhando aterrorizado para o intruso. Vá. Por favor, implorou. Apenas vá. Talvez o intruso não tenha entendido o que o homem disse, ou talvez tenha decidido que não valia mais a pena. Com um gesto violento, ele bateu a cabeça do homem na parede, repetindo o movimento 3 vezes até que um rio vermelho escorresse. Mais uma vez, os gritos do rapaz ecoaram. O intruso, impaciente, largou o corpo do homem calvo e quebrou o pescoço do rapaz. Ele olhou para os guardas, mas nenhum deles ousava enfrentá-lo. De repente, ele ouviu uma voz fraca atrás de si e sentiu a picada de várias flechas em suas costas. O primeiro dos rapazes havia retornado com vários outros guardas. Eles não se aproximavam, atiravam com arcos e bestas. O intruso encarou diretamente o rapaz, sorriu mostrando os dentes manchados de sangue e decidiu começar por ele. Irina não testemunhou o assassinato de sua mãe, apenas encontrou o corpo dela na cozinha. Ela não conseguiu emitir um grito. Ao lado, também no chão, estava uma criada.
Irina observou tudo escondida no escuro de um armário, enquanto o intruso matava vários guardas da milícia. Um deles tinha quase a mesma idade que ela e, de forma tímida, havia flertado com ela antes. Ele morreu. Outro guarda, ela sabia, tinha um filho de 2 anos com um pé aleijado. Ele também morreu. Outro era um desconhecido, embora ela o tivesse visto frequentemente pela cidade. Ele morreu. Ela testemunhou a morte de Dresden, seu irmão mais novo, e depois a do seu pai. Irina acreditava que Trenai, o caçula, conseguiria escapar, mas o homem o atacou inesperadamente, ignorando as flechas que se cravavam em seu corpo. Irina não conseguiu mais avistar o intruso durante a batalha, pois o confronto se espalhou pela casa. No entanto, antes disso, ela prestou muita atenção nele. Afinal, ele havia sido responsável pela morte de toda a sua família. Era a pessoa mais importante em sua vida naquele momento. O intruso era excepcionalmente alto, talvez o humano mais alto que Irina já havia visto. Sua pele era branca como cal, com cabelos curtos quase da mesma cor. Seus olhos eram vermelhos. Irina ponderou se ele poderia ser natural de Colin. No entanto, não era esse o caso. Ele era apenas um albino. O intruso vestia roupas que claramente eram muito menores que ele. Usava uma casaca vermelha que provavelmente já pertencera a um nobre, calças de montaria beges e um avental de açougueiro branco e sujo. Por cima de tudo, usava uma capa negra e esfarrapada. Não calçava sapatos, certamente não havia encontrado um par que lhe servisse, pensou Irina. Seus pés eram enormes. Horas depois, o capitão da milícia encontrou Irina ainda encolhida dentro do armário. Ele tentou explicar o que havia acontecido, mas Irina o interrompeu. Minha família morreu. Eu sei. Eu vi. Irina percebeu o quanto o capitão estava devastado ao dar-lhe a notícia. Ela achou melhor simplificar as coisas. O capitão também mencionou que o intruso havia fugido e desaparecido na floresta, mas Irina já sabia disso. Ela sentia que saberia se o intruso tivesse sido morto. Coma, disse a tela, a clériga de Lena, olhando impotente para Irina. As duas se conheciam desde a infância. Não tenho vontade, respondeu Irina. Não sinto fome, você sabe disso. A tela levantou-se e colocou a tigela e a colher em cima de uma mesa simples. Elas estavam no templo de Lena, a deusa da vida. A tela vivia lá, e Irina também, desde que o estranho havia visitado a casa delas há 4 dias. A tela tinha aprendido a ser calma e gentil quando assumiu seu papel como clériga, mas agora sentia vontade de dar um tapa na amiga. Ela queria de alguma forma tirar Irina da apatia em que ela se encontrava. Não quero mais comer, a tela, nem dormir. Não até que ele esteja morto. A clériga caminhou pelo quarto, sem ir a lugar algum. Irina permanecia deitada, como nos últimos 4 dias, usando a mesma roupa e com a mesma expressão, indiferente e decidida. Isso não é verdade, disse a tela, esboçando um sorriso falso e doce. Você dormiu ontem e no dia anterior. Eu vi. Errado, disse Irina. Ela apenas fechou os olhos e permaneceu imóvel, controlando sua respiração por 8 horas. Não havia dormido nem por 1 minuto. Ela sabia que a clériga não descansaria até julgar que ela mesma havia adormecido, então fingiu estar dormindo. A tela estremeceu, pois sabia que era verdade. No entanto, ela tentou convencer-se do contrário. Minha vida acabou, a tela. Eu não preciso mais disso. Só preciso que ele morra e então posso ir embora também. Já terminei aqui, disse Irina. Isso também é mentira, exclamou a clériga quase gritando. Você pode dar continuidade aos negócios do seu pai. Pode se casar. Ainda está na idade. Meu pai está morto, disse Irina. E eu também. Assim como todas as clérigas de Lena, até ela havia dado à luz antes de ingressar na ordem. Segundo a pregação da deusa, apenas por meio da geração da vida as clérigas compreenderiam por que nunca deveriam tirá-la. Até ela imaginou se ela mesma não se sentiria como Irina caso sua filha morresse. Você tem dinheiro, disse a tela, sem convencer nem a si mesma. Pode fazer o que quiser. Esse dinheiro já chegou ao fim. Contratar alguém para caçá-lo e matá-lo. A tela suspirou.
Era o que ela vinha fazendo ultimamente, suspirar e afundar na tristeza de sua amiga. Ela rezou para que a miséria de Irina não a consumisse por completo. Se isso é realmente o que você quer, mais um suspiro, eu tenho uma amiga que pode ajudar você. Pela primeira vez em 4 dias, Irina mostrou uma centelha de esperança nos olhos. Sério? Quase um sorriso. Quem é ela? Ela é uma heroína.